a minha participação aqui, o vetor da minha participação está apontado para a interação entre engenharia e o setor industrial, que é basicamente a essência aqui do Senai. Eu vou usar para isso um acrônimo que estou chamando aqui de REI, que esse acrônimo ele tem dois fatores, ou duas características importantes, que elas podem ser migradas para o currículo. Então, eu não vou tratar especificamente de um PPC, mas uma abordagem genérica que a gente já fez no ITA, está fazendo aqui, em Joinville, e que eventualmente pode ser aproveitada dentro desse contexto de PPC. A sigla REI, o RE significa Residência em Engenharia, uma experiência que nós estamos desenvolvendo no ITA desde 2001, e a gente está trazendo para cá, e o I do REI é inovação. Vou começar por inovação, porque a gente já viu que essa é uma disciplina, um contexto que necessariamente tem que estar dentro dos currículos, porque é uma demanda do setor industrial. Mas imagine agora você que está nos assistindo, você levantou hoje de manhã, fez lá, tomou seu café da manhã e fala assim, bom, hoje eu vou inovar. Como é que você faz isso? Hoje eu vou inovar. Como é que você ensina inovação? A inovação ela pode acontecer by chance, por acaso, né? Tem vários exemplos disso. O que eu acho mais interessante é o que aconteceu em 1945 com o pesquisador Percy Spencer, da Raytheon, onde ele estava trabalhando em termos com a parte de radares e passando próximo de um deles, né, ele percebeu que o chocolate que estava no bolso dele tinha derretido, né? A partir dessa observação é que foi desenvolvido o primeiro forno de micro-ondas que todo mundo tem em casa hoje. Então, a inovação pode acontecer assim, né, by chance. Mas dentro da engenharia, eu avalio que seja mais adequado uma outra, não dispensando essa, mas trazendo uma abordagem mais metodológica, sistemática. Eu costumo usar esse exemplo que eu vou aqui mostrar aqui para vocês, né? Se eu perguntar aqui para vocês, essa corrente aqui, qual é a resistência dessa corrente? Ou uma corrente qualquer? Né? Todo mundo vai lembrar que é a resistência do elo mais fraco. Aí, então, você vai nesse elo mais fraco e tenta fazer alguma abordagem para torná-lo, né, mais resistente. Ok, e aí, então, você tem uma oportunidade de inovação, porque você tem claramente uma necessidade, uma oportunidade identificada. Depois, então, que você fez esse trabalho, nesse elo, continua a pergunta, qual é a resistência dessa corrente? É do outro elo mais fraco. Sempre vai haver um elo mais fraco. Então, a parte processual é assim que a gente vê e a gente trabalha aqui, né, para identificar oportunidades reais demandadas pela empresa, ou pelas empresas, ou pelo setor industrial, para, em cima disso, trabalhar, então, soluções de inovação. Eu vou dar aqui alguns números a respeito desse projeto, ou desse processo que está em andamento no ITA e a Embraer desde 2001. Esse é o chamado Programa de Especialização em Engenharia, ou hoje ele tem a configuração de um mestrado profissional. Até hoje, foram rodadas 30 turmas, número de alunos 1.200, número de dissertações de mestrados profissionais 800, e é interessante agora o vínculo dessa experiência, que eu vou detalhar um pouco mais, com o setor industrial. Hoje, esse dado eu peguei ontem com os colegas do ITA, 30% dos engenheiros que atuam no programa KC-390 da Embraer, 30% passaram por esse programa, passaram por esse programa de especialização em engenharia. Então, como é que ele é? Tem disciplinas, como qualquer os outros programas, mas tem uma fase, que é a fase, que a gente chama aqui a fase 3, em que mentores da empresa, no caso aí da Embraer, e a própria Embraer, lançam desafios, elos fracos, né, oportunidades de melhorias, em que esses engenheiros se debruçam sobre esses problemas ou essas oportunidades de melhoria e fazem, então, né, um projeto conceitual, não chega no nível do projeto de detalhamento,
e apresentam isso como se fosse um pitch, né, essas duas equipes, para a própria direção da Embraer. Aí que está aqui estão os argumentos pedagógicos e metodológicos importantes. Ao longo do desenvolvimento dessas soluções, que são acompanhadas por mentores, que são pessoas sêniores, né, aí da Embraer, acontecem pelo menos 2 ou 3 pontos importantes que é difícil você colocar isso numa proposta curricular, que é, ao longo desse processo de interação dos mentores com os alunos, com os engenheiros, os valores da empresa são passados de uma forma natural, não é um livro, não é um catálogo que é passado. Quais são os valores da empresa? Isso é passado pelo dia a dia dessa interação dos mentores com os alunos. A cultura organizacional daquela empresa, ou das empresas que estão, né, trabalhando nesse processo, também ela passa de uma forma quase que subliminar, mas impactante para aqueles futuros trabalhadores daquela empresa. Até a perspectiva de plano de carreira, essas pessoas veem. Então, esse conceito, né, esse internship, e é o que eu estou chamando aqui em Joinville de residência em engenharia, é algo que a gente deveria, como engenheiros, trazer esse conceito que, desde 1954, na verdade, desde 1889, ele foi implementado na Faculdade de Medicina Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Chegou aqui no Brasil em 1954, na Faculdade de Medicina da USP. Mas é algo, né, que a gente, na minha visão, deveria, né, trazer mais próximo do contexto de engenharia, a residência em engenharia, parecida com, ou nos moldes da própria residência em medicina, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Eu estou aqui no ambiente, né, que é o hub de manufatura aqui do ISE, do Instituto Senai de Inovação, aqui de Joinville, onde, além das empresas residentes, aqui a gente não tem só, equivalentemente ao ITA, a gente não tem a Embraer só, aqui a gente tem várias outras empresas, a Tupi, GM, Chus, etc. Mas aqui do lado, na outra parede aqui do lado, a gente tem os últimos semestres dos cursos de engenharia mecânica e engenharia de produção, que eles são contíguos a esse ambiente, e aqui a gente tem, então, as mesmas tratativas que a gente implementou lá no programa de especialização da Embraer, que são, então, as empresas identificam demandas, então são, claro que toda a nossa experiência, né, acadêmica, de projetos integradores, projetos acadêmicos, claro, isso permanece, mas faz uma diferença gigante para os alunos, né, tratarem de problemas que, de fato, são demandas reais das empresas. Então, eles estão aqui do lado, e essas empresas colocam, então, as suas demandas, elas podem ser transformadas, inclusive, nos trabalhos de conclusão do curso, ou nos TGs, e a dinâmica, o círculo virtuoso se estabelece novamente, ou seja, os alunos ficam muito interessados no tema, porque sabem que esse é um tema real, uma demanda real do setor industrial. Se eles não resolverem, alguém outro vai resolver. E aí, desculpa, eu não tenho nenhum slide, tá? Ok, é isso só que eu estou falando. Então, voltando, né? Os alunos ficam altamente motivados por conta de que eles estão trabalhando com problemas reais do setor industrial, e aí as empresas também ficam, né, duplamente satisfeitas e empolgadas. Por quê? Né? Por conta dos mentores, e isso é fundamental que isso exista. Esse não é um programa que simplesmente a empresa coloca algum desafio e no final do ano vai ver o que aconteceu, não. Eles participam ativamente do processo de mentoria, e nesses processos de mentoria tem, aí cada empresa define, né, como a forma mais adequada,
de apresentar as entregas de uma forma regular, e aí, no contexto geral, novamente, os valores das empresas, então, são passados para os alunos, a cultura organizacional da empresa é passada para os alunos, e aí, por experiência, né, não só da Embraer, mas dessas empresas que já trabalham aqui, imaginem, colegas, que a questão do RH dessas empresas, no sentido de fazer todo o processo de adaptação desses engenheiros, né, e todo esse tempo, esses recursos, ele já de uma certa forma, executado nesse processo de residência em engenharia. E no final, assim como no caso lá do mestrado profissional, a empresa, se tiver e quiser apresentar uma oferta de trabalho para esses alunos, ela assim o faz. E, do outro lado, se aqueles alunos quiserem aceitar essa oferta, assim o fazem. Então, não existe nenhum compromisso trabalhista nesse processo de residência em engenharia. Normalmente, esses alunos recebem uma bolsa que é da própria empresa ou de algum órgão de fomento específico para isso. E, por experiência pessoal, desde 2001, que eu participo desse programa lá no ITA, 2 alunos que, sob minha orientação, não obstante a empresa ter oferecido uma vaga de emprego, eles foram para uma outra empresa, sem problema nenhum, não existe nenhum ônus, nenhum compromisso ou de restituição, nada, por conta que são, né, engenheiros que foram altamente capacitados para o setor industrial, estão trabalhando não naquela empresa, mas outra, mas, enfim, contribuindo sobremaneira, então, para a melhoria da competitividade do setor industrial